Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar para estar refletindo a palavra de Deus nesse momento, para estarmos analisando através da Bíblia o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós e a maneira que devemos agir diante das situações. Palavra que é vivificante para nós, para nossas famílias. Então, vamos estar estudando hoje uma palavra em 2 Reis, no capítulo 22. O que eu quero trazer para os irmãos é que nós vivemos em tempos difíceis, tempos de muito esfriamento, de muita maldade, muita iniquidade, tempos em que todos os dias o nome do Senhor é profanado, né? O Senhor é desonrado, e assim como foi nos tempos do rei Manassés, um rei que foi perverso, que foi terrível e foi seguramente o pior rei que houve em Israel, tão ruim quanto Acabe, e promoveu a idolatria, promoveu sacrifícios a deuses, idolatrava sol, lua, estrelas, ou seja, fazia tudo que Deus ordenou que não fizesse e induzia o povo a fazer tais coisas, tais perversidades. E por isso então Deus pesou a mão sobre Judá, sobre Israel. E onde nós vamos ler aqui no capítulo 22, quero estar lendo a partir do versículo 16, nós vamos ver que a palavra de Deus é reta e não volta atrás. Então vamos estar acompanhando, e diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Amém? Então, vamos fazer uma pausa por aqui para a gente dar uma analisada a respeito do que vinha acontecendo, né? Esse rei que eu citei, Manassés, foi um rei tão perverso, né? E assim como outros reis de Israel, ele, como rei de Judá, construiu altares, promoveu idolatria, promoveu sacrifícios a deuses e levou o povo à perdição, né? Induziu o pecado. E assim se seguiu, foi um rei tão perverso como não houve em outros tempos, assim diz a palavra. E ele se foi e deixou em seu lugar, quem assumiu o trono foi o rei Amon, seu filho, que reinou muito pouco tempo, acredito que uns 2 anos, e de tão ruim que era, tão perverso, os próprios governantes auxiliares ali maquinaram a sua destruição e assassinaram o rei. E aí então que veio o rei Josias, né? O rei que eu digo que é a sementinha da paz que brotou no meio da sequidão. Para a gente ver como que Deus é perfeito, como que Deus coloca cada coisa no seu lugar e deixa tudo a exemplo para nós. Uma criança de 8 anos, de nome Josias, né, que foi nomeada rei diante daquela situação, aquela situação de perversidade, de muita maldade, né, mesmo tendo vivido ali no meio de idólatras, acredito que teve livramento, poderia muito bem ter sido até sacrificado, né, a outros deuses, mas Deus preservou a vida daquele menino e, e ele se tornou rei com 8 anos de idade. E ele tinha, né, como instrutor, como amigo também, sacerdote Ilquias, que o orientava, que o ajudava, né, e que acabou conduzindo, formando aquele caráter e levando ele a fazer o que ele fez de benfeitoria, né? E ele então, bem instruído, buscando, né, fazer o que é correto, ele
aos seus 18 anos de idade, ele promove uma reforma. Ele busca reformar o templo, que a palavra de Deus mesmo, a sua finalidade ali estava esquecida. O templo de Deus, na verdade, vinha sendo usado para sacrifícios a outros deuses, né? Para cultos idólatras. E a palavra de Deus mesmo estava esquecida. Os sacrifícios que eram para ser feitos ao Senhor estava esquecida. Então a presença do Senhor estava fora dali. E Josias então ele tenta restaurar esse templo, restaurar essa situação. E ele começa então a implementar uma reforma do templo, né? Onde, quando começam as obras, é encontrado o livro da lei, que estava esquecido também, escondido, estava perdido. E quando ele encontra esse livro, que ele fica sabendo, né, do que está escrito ali, ele é tomado de grande arrependimento. Quando o sacerdote lê para ele as palavras, né, da lei, que quando lê a Torá para ele rasga suas vestes e é movido de profundo arrependimento. Quando ele fica sabendo do que Deus quer, da vontade de Deus e o que vinha sendo feito. Então, ele busca então por conhecimento, por saber da vontade do Senhor, o que teria para os dias de hoje, para o futuro de Judá, ele busca saber da vontade do Senhor. E eles encontram então essa profetisa Hulda, que é onde a gente leu ali, que Deus disse que traria mal sobre Israel e que a palavra dele é essa e não mudaria, né, por conta da idolatria do povo, por conta de tudo que vinha sendo feito, né? Mas, né, pela vontade de Josias de buscar o que é certo, o que é correto, e pelo seu profundo arrependimento, nós vamos ver agora a segunda parte aqui, que é a partir do versículo 19, onde nós paramos de ler. Versículo 18, aliás. Então disse assim, a palavra do Senhor que vinha sendo dita: Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da palavra que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então Deus tinha para ele tempos de paz, né? E ele seguiria uma vida honrosa, né? Ele teria um lugar de descanso junto a seus pais. Ele seria, né, teria um fim honroso, digamos assim. E ele começa então a buscar mais, a querer levar, né, essa verdade, essa lei para o povo de Israel, para o povo de Judá. Então o que ele faz? Já com a reforma em andamento, ele busca reunir o povo e ele então lê em voz alta, né, o livro da lei, né, o livro do concerto, da aliança de Deus com o povo de Israel, e ele promove ali um avivamento, ele promove uma renovação da aliança com Deus. Então ele busca renovar a aliança com Deus, ele já vinha buscando essa renovação que partiu dele, e ele propõe para o povo renovar a aliança. E o povo concorda. Então o povo se compromete com Deus em cumprir tudo aquilo que estava escrito na Torá, né, na lei de Moisés. E é onde ele começa então a
a buscar uma purificação de todo o território de Israel. É onde ele começa a derrubar os altares, né? Ele começa a sacrificar sacerdotes idólatras, sacerdotes de Baal, de Azerá, de todos os deuses pagãos, aqueles costumes que tinham. Ele começa a extirpar, a derrubar tudo. Então ele começa derrubando esses altares, ele vê os túmulos de ossos ao redor, e ele queima então esses ossos em cima dos altares, profanando os templos pagãos e também cumprindo uma profecia que foi dada nos tempos do rei Jeroboão, que viria um homem de nome Josias, da linhagem de Davi, e faria tudo isso que foi feito, que profanaria o templo, né, que queimaria os ossos, e, e ele percebe que tudo isso se cumpriu, né, e eu acredito que ele se sentiu muito honrado de estar agindo da maneira correta. E por isso então que a gente vê, né, a humildade do seu coração em buscar o que é certo e a atitude que ele teve de fazer o que é correto também, de influenciar as outras pessoas, de propor a eles, né, todo o povo, uma renovação da aliança. E finalizando então essa parte da purificação de todo o território de Judá, de Israel, Jerusalém, ele promove então a celebração da Páscoa, né? Algo que não vinha sendo feito honrosamente, né? Desde os tempos de juízes, né? E durante também o reinado de Israel, não, na palavra de Deus diz que durante todo esse tempo não foi celebrada a Páscoa, né? Da maneira que o rei Josias celebrou, da maneira que ele promoveu. E nesse ponto aqui eu acredito que ele teve assim um prazer imenso em estar realizando essa celebração, em estar promovendo essa festa, né? Para honrar o nome do Senhor, para cumprir também o que Deus tinha ordenado. E eu acredito que ele sentiu o mesmo prazer que Davi sentia ao doar do seu próprio tesouro para a construção do templo, né? A alegria que Davi sentiu no coração de estar construindo aquele templo. Então, o rei Josias, da mesma linhagem de Davi, com o mesmo propósito, na palavra diz também que ele seguiu de tudo que Davi, né, pregava que ele era, não se desviou para a direita nem para a esquerda. Então, ele buscou ser correto em tudo, né? E na palavra ali, logo mais, diz que antes dele não houve rei semelhante, antes de Josias, e depois dele também não. E, e ele promoveu então, doou do seu rebanho, doou o sacrifício, tudo que tinha que ser feito para que houvesse essa celebração da Páscoa. E eu acredito que foi uma honra para ele, né? Tá cumprindo, tá buscando a purificação de todo o território, a purificação do povo e de estar colocando as coisas nos eixos de novo. Então eu acredito que ele tenha sentido uma grande paz. E ele foi honrado por isso. E Deus o honrou sim, grandemente por isso, né? Por um coração arrependido e humilde, buscar de todo o coração cumprir a palavra do Senhor e levar o povo a fazer o que agradava aos olhos do Senhor. Nós vemos, né? E na palavra está escrito que Deus deu um reinado de paz a ele, né? E disse que ele teria paz e que ele teria um descanso e que ele não veria todo o mal que estava previsto para Israel, né? Então, a partir daí, né, dessa celebração da Páscoa, ele viveu ainda, o reinado dele durou 31 anos e foi um reinado de paz, até que chegou ao final, né, onde ele se depara com o rei do Egito, o faraó querendo transpor ali Judá para combater os assírios, e ele não permite a passagem do rei, onde eles vêm e acabam se confrontando e Josias é morto, né? Com um arqueiro acerta uma flecha nele e ele morre então
em batalha honrosamente e tem o seu descanso. Foi levado, sepultado e teve o seu descanso. Aí então seguiu, e o povo tomou então Jeoacás, né, seu filho, para ser o novo rei. E aí então, logo depois já vem a, tudo aquilo que Deus tinha previsto, né, de punição para Israel. E tudo que eu quero tirar, né, desse contexto aqui, né, que Josias foi um homem abençoado, preservado por Deus, né, foi livrado e foi aquela sementinha de paz, de amor, de bondade, de humildade, né, de atitude, de benevolência que Deus preservou no meio de tanta maldade. E o que eu quero trazer para nós hoje é que eu, que você, todos que estão ouvindo essa palavra, pode ser como o rei Josias foi, né? Nós podemos promover um concerto com Deus todos os dias. Nós hoje que somos, através de Jesus, somos o sacerdote que vai sacrificar, que vai queimar incenso no altar, que vai estar buscando a purificação todos os dias, agindo corretamente, e que também vai purificando, profanando a idolatria, tudo aquilo que é feito, né, para promover a idolatria, os sacrifícios que são feitos, a gente pode ir limpando tudo isso e tirando, né, sacrificando tudo isso e honrando o nome do Senhor. Tudo através de Jesus, né? Nós somos esse sacerdote, nós temos essa liberdade, né? Na palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então esse templo hoje, o templo que Josias reformou, que foi uma obra conjunta, hoje nós podemos fazer, né? Através desse concerto que a gente faz com Deus, deixando o Espírito Santo agir, a gente pode, né, rasgar as nossas vestes, se humilhar perante o Senhor, enternecer o nosso coração e buscar o que é correto, buscar o que é certo e levar isso adiante ao nosso redor, porque nós temos a prova aqui, né, esse exemplo que foi deixado para nós, a palavra de Deus, que uma sementinha pode brotar no meio da sequidão. Então, que a gente seja, nos dias de hoje, essa semente. Nós sabemos que é muito difícil, que o mal vem com toda a força, mas a palavra está aqui para provar que o nosso Senhor é muito mais forte que tudo isso. E por mais que o mal esteja previsto, que o fim esteja previsto, a gente sabe que a gente pode sentir essa paz que Josias sentiu com a permissão de Deus. Então basta a gente fazer o que é correto perante o Senhor, a gente celebrar o nome do Senhor todos os dias, né? Do levantar ao deitar, por onde a gente andar, a gente faça como Josias fez, né? Que a gente leve o nome do Senhor, que a gente promova o nome dele, e as pessoas que não quiserem seguir, elas não vão seguir, mas nós vamos sentir paz, porque o Espírito Santo nos dá essa paz, né? Deus nos dá essa paz através do Espírito Santo e é algo inimaginável a gente conseguir sentir essa paz no meio de tanta perversidade. Então aproveite, né? Medite nessa palavra, né? Busque honrar o nome do Senhor e, e dê esse livramento a si mesmo, a sua família, né? Promova o bem onde você quer estar. Amém? Quero estar orando com os irmãos nesse momento. Curve sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos neste momento e te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deste, por essa breve reflexão. Nós temos, Senhor, nós temos, nós, nós somos fracos, Pai. Nós somos fracos, nós somos errantes. E eu peço a Ti que o Senhor venha tocar os nossos corações profundamente. Que nós possamos Te honrar, que nós possamos Te bendizer,
Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que nós tenhamos sabedoria, Pai, hoje e sempre, para levar o Teu nome àqueles que estão secos, àqueles que praticam iniquidade, àqueles que sacrificam aos deuses pagãos. Que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor. Que as pessoas que não Te ouvem hoje, que amanhã elas possam ouvir, que nós possamos ser esse transporte da palavra, Pai, que nós possamos anunciar o Teu Evangelho, que as pessoas possam ouvir e se converter verdadeiramente. Que esse avivamento que houve nos tempos de Josias possa haver através de nós nos dias de hoje, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Dá-nos o perdão, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua proteção e preserva a Tua palavra em nós, que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém.